Vamos lá. Olá, boa tarde. Sou Regina Ferreira, pré-candidata a vereadora pelo município de Carapicuíba. Quero agradecer a todos e a todas por estar novamente comigo nessa live. Hoje temos a honra de dividir a sala com o nosso deputado federal Vicentinho, que tem contribuído muito com o seu trabalho para que podemos ter uma sociedade justa e igualitária. O tema de hoje será de grande importância para o nosso conhecimento. É a importância da Câmara Federal em políticas públicas para os municípios. Muitas pessoas desconhecem o papel de um deputado e não sabem as lutas que eles travam para poderem aprovar emendas. Boa noite, deputado Vicentinho. Gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória política. Pois não, estimada Regina Ferreira, primeiro boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. É uma satisfação dialogar com você. Você sabe, eu já te disse que eu tenho uma grande conselheira, uma grande amiga, que é nossa companheira Dinar, também pré-candidata a vereadora, que conta com o meu apoio, e, claro, você também. E assim a gente vai construindo com representantes do povo um melhor caminho para o parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal. E vocês, a presença sua na Câmara dos Vereadores, significa gente que sente a dor dos outros, significa gente que vive a realidade do seu próprio povo. E quando chega lá dentro, vai tomar decisões e votar projetos de acordo com os interesses do seu povo. Essa é a nossa esperança. Então, para quem não me conhece, meu nome é Vicente Paulo da Silva, me chamam de Vicentinho, desde a época da Mercedes-Benz, onde eu fui funcionário por 25 anos. Mas da Mercedes eu fui vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, aí fui, juntamente com a diretoria, fomos caçados pela ditadura militar em 83, depois voltei para o sindicato como primeiro secretário, depois fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por 2 mandatos e meio, Sindicato dos Metalúrgicos, antes era Metalúrgico de São Bernardo do Campo e Diadema, depois passou a ser Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, depois eu fui eleito presidente nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e estou no 5º mandato como deputado federal, deputado da classe trabalhadora, deputado voltado aos interesses do nosso povo negro, dos interesses do nosso povo trabalhador, do campo e da cidade, da nossa juventude, que tem sofrido muito com esta violência, tem sido como se fosse escolhida para morrer, sobretudo a juventude negra, cada dia uma notícia, e nós aqui atuamos como um instrumento de denúncia, como instrumento de elaboração de leis e de projetos para trazer aquilo que a Constituição nos diz no seu artigo 5º. Todos são tratados iguais, independente da cor da pele, da condição social, seja brasileiro, nato ou estrangeiro que more aqui no Brasil. Então, nós temos feito essa grande luta, e eu tenho percebido, Regina, que em que pese a gente ter feito essa luta durante toda a vida, o nosso povo ainda não chegou a um grau de consciência para, num período eleitoral, votar e votar corretamente. Por que eu digo isso? Porque na Câmara dos Deputados, onde eu sou deputado, aqui nós somos 513 deputados. Nós sabemos que a maioria do povo brasileiro é maioria de pessoas negras. Mas aqui na Câmara, nós não somos 257 deputados, nós somos apenas 20. E desses 20, nós temos alguns que sequer assumem a luta do povo ou assumem a sua negritude. É como as mulheres também são maioria na sociedade, mas essas mulheres também são subrepresentadas no parlamento brasileiro. São 77 mulheres, e muitas delas são mulheres fazendeiras, mulheres de extrema-direita, que nada tem a ver com a vida do nosso povo, tipo Luiz Erundina, tipo
Maria do Rosário e outras que têm lutado tanto pela dignidade do nosso povo. Então, significa que muitas mulheres estão votando nos homens, muitos negros e negras estão votando nos brancos. Nós não somos contra o povo branco, pelo amor de Deus, nós queremos que todo mundo tenha, sim, oportunidades iguais. Então, esse congresso deve ser na Câmara aí também, viu? É um congresso de homem, branco e, na sua maioria, gente rica. Daí as dificuldades de aprovação de emendas e de verbas para os nossos municípios. Quer dizer, na verdade, no caso de emendas, eu faço uma correção, porque aí os direitos são iguais e a gente pode mandar em condições de igualdade. Cada deputado tem uma quantia de verba para projetos sociais, seja para a educação, seja para a moradia, seja para a saúde, seja para a segurança, seja para o esporte, né? E o que nós temos é dificuldades em aprovarmos projetos que combatam a violência, que realize a reforma agrária, que garanta direitos iguais para todos. Essa é uma luta que a gente vem fazendo já há muito tempo. Inclusive, eu enviei, a pedido da nossa querida Diná, como conselheira do mandato, e você está sendo convidada publicamente a também fazer parte do nosso conselho, enviei 200 mil reais para a cidade, mas o governo não liberou essa verba, lamentavelmente. Está contingenciada, mas pode ser que aconteça a qualquer momento. Quando está contingenciada, não quer dizer que a verba foi cortada. Contingenciada quer dizer que eles estão segurando e podem liberar a qualquer momento. E quer dizer que eu estou muito feliz, porque quem propôs o nosso diálogo foi um grande irmão meu, e certamente irmão seu também, que é o nosso companheiro Rafael Pinto. Rafael Pinto, que é um dos líderes do movimento negro desse Brasil, morador em São Paulo, lá no Ipiranga, já estive na casa dele, ele participa do conselho do meu mandato, ele participa das nossas reuniões, é membro da CONEM, que é a Coordenação Nacional das Entidades Negras. Rafael Pinto, eu sempre digo, para onde o Rafael mandar ir, eu vou, para quem me manda para uma candidatura negra, mulher, comprometida com as causas do povo. Por isso eu quero dizer da minha honra de estar participando com você, estimada Regina. Rafael Pinto é o nosso coordenador de campanha. Né? Que bom! O nosso coordenador de campanha, Carapicuíba e Osasco. Né? Então, ele que intermediou esse encontro com a gente. Né? Você participou da última conferência que foi feita com as candidaturas negras há uns 15 dias atrás, pelo Zoom? Participei, eu estava lá na sala e eu vi a sua palavra. Muito bem, muito bem. Era tanta gente, que coisa boa, que esperança, né? Foi bacana, foi um encontro muito bacana. Deputado, eu acho que o senhor já deve ter comentado mais um pouquinho, mas eu queria saber a importância, sabe, da Câmara Federal para nós brasileiros. Olha, qual é a importância? Se você permitir, eu vou aumentar essa sua pergunta. A importância da participação política e da representação política no parlamento brasileiro. Com certeza. Seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal e no Senado. Olha, por que é importante a gente participar? Tem gente que fala assim, eu não gosto de política. Tem gente que é estimulada a não gostar de política, mas gosta de um joguinho de bicho, né? Gosta de outras coisas que muitas vezes não mudam a sua própria vida. Quando a gente não participa da vida política, a gente está deixando que outros participem. Se o povo brasileiro todo participasse da política, por exemplo, não teriam votado no Bolsonaro. Esse mensageiro da morte, que tem cumprido um papel péssimo, tanto sobre os aspectos econômicos, sociais, e agora no combate ao coronavírus. Eu quero aproveitar, inclusive, Regina, para mandar o meu abraço aos profissionais da saúde que estão nas trincheiras, enfrentando o cotidiano,
muitos perdendo a própria vida, médicos, enfermeiros, assistentes, técnicos, mesmo quem está lá na faxina, é o nosso povo. E a minha maior preocupação, a minha homenagem a esse povo, que eu também tenho certeza que é sua, Regina, é pelo fato de que agora o coronavírus chegou às nossas comunidades. Primeiro, classe média viajou de avião, gente rica, outros também foram para trabalhar, isso é verdade. Chegaram contaminados. E ao chegarem contaminados, os hospitais ainda estavam vazios, né? Ou cabiam pessoas para serem atendidas. Foi controlada essa história para quem morou no centro, agora está nas nossas periferias. Então, a nossa classe trabalhadora, o nosso povo negro, homens e mulheres, que moram em condições muitas vezes não adequadas, muita gente, o nosso povo que está nas prisões, a nossa comunidade indígena, todos agora estão sofrendo com a entrada do coronavírus por todos esses campos. E por que a minha indignação quando o povo vota errado? Porque ao votar no Bolsonaro, quem é que imaginava que ele teria uma postura como chefe de Estado, que estimulasse a morte? Hoje mesmo em Goiás, ele ajudou a quebrar a orientação da própria Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, indo para a rua, abraçando as pessoas, tocando. O povo sabe, todo mundo sabe, pessoal, que não é brincadeira essa crise do coronavírus. Já morreu mais gente do que na febre amarela, ultrapassou ontem. E cada 1.000 pessoas, 1.300, 1.400 pessoas que morrem, equivalem a vários aviões que caem por dia. Isso é muito sério, isso é muito grave. E agora quem está morrendo é o nosso povo pobre. O povo, Regina, que você, se Deus quiser, haverá de representar como vereadora na cidade de Carapicuíba. Que você, com certeza, fará um extraordinário trabalho no sentido de dignificar esta representação. Então, eu sei que eu não estou aqui nem criticando, estou dizendo que o povo precisa pensar bem na hora de votar. Por quê? Essa é a pergunta que eu quero que me respondam. Por que é que nós, povo negro, somos maioria no Brasil, mas somos minoria nesses espaços? Daí, respondo a sua pergunta. É importantíssimo que nós tenhamos a representação nesses espaços para sermos bem representados e defendidos. Esta é a causa que a gente defende. Isso vale para o Congresso Nacional, isso vale para as Assembleias Legislativas e vale para a Câmara dos Vereadores. Eu quero dar saudação para Maria Palmira da Silva. Boa noite. Boa noite, Maria Palmira. Boa noite, Flávia May. Zélia Lucas. Manuel Antônio, lá de Diadema, que está nos prestigiando na sala. Elisângela Marques. Que bom. O Manuel é um companheiro nosso da Ford. Companheiro Manuel. Hoje ele está nos prestigiando. Rafael Pimenta, do Instituto Alvorecer. Obrigado, Rafael, pela sua presença. Rafael Pinto, meu coordenador de campanha também. Obrigado, Rafael, pela força aí. Né? Pode continuar, deputado, porque a gente sabe também que, assim, muitos não conhecem o trabalho, né? Acham que os deputados, que a Câmara Federal não trabalha, não aprova nada. Tem muitas pessoas que desconhecem o trabalho. Eu vou dar um exemplo de uma aprovação bem recente. Veio a crise, começou a morrer os nossos irmãos, seres humanos. O nosso partido, juntamente com os partidos progressistas, queríamos que se aprovasse o mais breve possível uma renda emergencial básica para ajudar o nosso povo. Aqui aproveito para fazer a minha homenagem ao nosso sempre senador Suplicy, que foi o grande estimulador do projeto de renda mínima para o Brasil. Parecia que ele previa que um dia aconteceria uma catástrofe como essa que está ocorrendo no nosso país. Então, lá veio o Bolsonaro, não queria nada, não queria oferecer nada, aliás, queria reduzir o salário dos servidores públicos. Depois, através do Guedes, eles vinham com R$200. Nós aparecemos com 1.045, nós do PT. Não conseguimos aprovar os 1.045, chegamos aos 600 ou até 1.200, dependendo do caso. E o que eu lamento
que isso é uma coisa boa no momento como esse, embora o dinheiro seja pouco ainda, mas mesmo assim nem todo mundo ainda foi atingido. Essa aqui é a grande verdade. E por que aconteceu isso? Porque se deixasse por conta do representante só dos fazendeiros e dos empresários, eles queriam reforçar a barra para o trabalhador voltar ao trabalho, correndo o risco de se contaminar, como fizeram várias passeatas. Eles queriam que o nosso povo voltasse à época do trabalho escravo, como ainda tem hoje nas fazendas. E esse problema de votar em pessoas erradas é também do campo. Nós temos somente 3 trabalhadores rurais, deputados federais, enquanto que fazendeiro tem mais, provavelmente 128 deputados fazendeiros. Claro, na hora de votar, eles vão votar que não faça reforma agrária, vão votar que se legalize a grilagem, vão votar que se encha o campo de agrotóxico, vão votar que se reduza direitos, como já votaram, desde que aconteceu o golpe contra Dilma, não é? E de lá para cá. Então, por essa razão, e também contra o Lula, que foi preso, não seria o nosso presidente da República, a história seria outra. Por essa razão, estimada Regina, é que é importante a gente pensar que as eleições são fundamentais nesse sistema que nós queremos democrático. E quando o companheiro não vota, ele deixa que outro vota. Quando ele não se envolve com nada, ele deixa que outros se envolvem. E se envolvem no lugar dele. E aí vem ali, muitas vezes tem gente que fica feliz, mesmo nosso povo, que não entende a qual classe pertence. Nós somos membros da classe trabalhadora. É a classe que trabalha, é a classe que produz, é a classe que ganha menos. E eles são membros da elite brasileira que não produzem nada. Vivem, enriquecem com lucros, com dividendos por causa do trabalho. Tanto é que ficaram desesperados agora, quando houve esse pedido para as pessoas ficarem em casa neste momento. Viram o quanto o trabalhador é importante. Por isso, meu caro amigo, quem estiver nos ouvindo, aí nós temos a nossa pré-candidatura do companheiro Sérgio, né? Sim, Sérgio Ribeiro. Sérgio Ribeiro, que, na minha opinião e na opinião das pesquisas, foi o melhor prefeito que esta cidade teve. Então, quero que você, por favor, transmita para o Sérgio o meu abraço, o meu carinho. Eu conheço ele de perto, sei o quanto ele é uma pessoa honesta. E se você, e também a querida Dinar, e outros vereadores e vereadoras conseguirem ser maioria, juntamente com o Sérgio prefeito, vocês vão ver o salto de qualidade que vocês vão dar nesta cidade tão bonita e tão querida. Deputado, o Sérgio está nos assistindo, o senhor pode falar diretamente. Ô, Sérgio querido, um grande abraço, irmão. Porque, na realidade, ele sempre me acompanha nas lives, né? Ah, que bom. E eu quero ter o prazer de quando definir as candidaturas, porque, claro, para nós, vocês são as nossas pré-candidaturas, mas o partido precisa oficializar para poder dizer que é candidato. Quero ter o prazer de ir até aí, viu, Sérgio, para participar da campanha de vocês. Ótimo, o senhor está convidado. Pode falar. Não, tem a nossa amiga Zélia, do coletivo Ativista de Osasco, ela fez uma pergunta para eu estar passando para o senhor. Qual seria a fórmula, né, para a gente passar para a população, para que os negros comecem a votar em negros? Né? Olha, Zélia, eu sempre digo o seguinte: a pessoa precisa ter consciência da sua negritude. Quando a gente faz o nosso 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, na verdade é um recado para nós negros mesmos. Para a gente compreender que, reparem, você não vê um dono de empresa negro. É muito raro, eu não conheço. Você não vê um fazendeiro negro. Você não vê, é muito raro, uma secretária negra, um general negro. Poucos deputados negros. Então, o que há? Nós só ficamos com as sobras? Lembremos-nos que nós viemos aqui, embora fôssemos reis e rainhas, nos trataram e nos fizeram escravos. Ainda bem que nós tivemos
tantos que lutaram contra a escravidão no Brasil, desde o parlamento, mas figuras como Zumbi dos Palmares, Dandara e tantos outros e tantas outras. Eu recomendo que nós comecemos a fazer reuniões com nossas comunidades e dizer que as nossas reuniões sempre serão muito boas, porque serão regadas à feijoada, sim, regadas ao samba, regadas a coisas bonitas que o nosso povo negro trouxe para o Brasil, e a gente adquirir esse grau de consciência. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Ali mexeu com um, mexeu com todos, não é? Aquele rapaz que foi massacrado por um policial criminoso, covarde, a reação foi grandiosa em todo o país. É hora de nós darmos as mãos, e uma maneira pacífica, já que as pessoas não querem ações violentas, a maneira pacífica é na hora de votar, porque é um voto secreto, é um voto que o companheiro e a companheira pode dar com tranquilidade. E a Regina, nós fomos estimulados a termos inveja, mas inveja não do rico, a termos inveja de nós mesmos. Eu me lembro que quando o Lula foi candidato a presidente, muita gente dizia, eu vou lá votar nesse peão igualzinho a mim, né? Tinha inveja, não aceitava. Aí depois que o Lula ganhou, que virou o melhor presidente da República, começaram a bater no peito, nossa, o Lula é igualzinho a mim, olha só que o melhor presidente da história do Brasil. A gente tem que ir com paciência, é um processo de conscientização. O meu partido está elaborando e já desenvolveu vários passos no sentido da formação. Porque, pessoal, vamos ser sinceros, a grande mídia e a cultura dominante nos faz crer que nós somos os bobos da corte, que bom é ser branco, né? Que às vezes o nosso povo negro não entende direito, contam piadas, né? Piadas racistas, dizem que quando a situação está preta é porque a situação está ruim, para dar cor ao que é ruim, né? Dizem que quando o menino dá muito trabalho em casa, chama de ovelha negra da família. Eles não criaram heróis negros na história, na nossa consciência. Eu me lembro quando pequeno e rapaz, e mesmo chegando aqui em São Paulo, era muita moda as revistas em quadrinhos. Não tinha heróis negros. Tinha herói, talvez a gente encontrava um ou outro vice-herói. No caso do Mandrake, tinha o Lota, que era negro, só que era mudo, não é? Não falava. Não precisava falar nada. No caso do... Quem mais? No caso do Zorro, tinha um índio. Era chamado de quê? De tonto, né? No caso dos heróis que foram heróis na África, Tarzan, porque não casou com uma negra linda da África? Não, teve que acontecer um acidente para que a Jane o conhecesse. A Jane era branca. O Fantasma também. Quer dizer, não se constituíram heróis. Então, muitos dos nossos jovens tinham a visão de, não, ser preto não é bom, ser preto não é bom. Pessoal, ninguém deve ser julgado por causa da cor da pele, e sim pelo seu caráter. Quando o presidente Lula desenvolveu o projeto de cotas, e nós votamos com muito orgulho, e aprovamos aqui as cotas para que o nosso povo negro, indígena, quilombola, o nosso povo cigano, tivesse o direito de ir para a universidade, foi impressionante o resultado do aprendizado desses jovens. Porque, segundo as pesquisas, eles, jovens negros, tinham um aprendizado melhor ou igual ao nosso povo branco. Então, não é a cor que nos diferencia enquanto capacidade, enquanto generosidade. E nós, povo negro, temos uma coisa muito bonita, porque povo negro e também pobre, é a importância da solidariedade. Você veja que agora, no caso do coronavírus, não são os ricos que estão fazendo campanha de solidariedade, é o povo pobre, são os sindicatos dos trabalhadores, as religiões de matrizes africanas, também religião católica, também evangélica, mas é no nosso meio que um busca ajudar o outro.
Então, se um de nós assume uma função, veja, se o Lula, que fez o melhor pelo Brasil, fosse da elite e tivesse sido eleito, certamente ele não faria o que ele faria sendo operário, vivendo o sofrimento do povo. Então, é preciso que nós investamos em formação e, como diz o movimento das mulheres negras, ninguém solta a mão de ninguém. Uma hora nós vamos avançar. Ninguém larga a mão de ninguém, sempre uma segurando na outra. Quando uma cai, a outra levanta. É sempre assim, a mulher é assim. Isso Deputado, a Flávia May, do coletivo de Osasco, ela queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o racismo estrutural, que está, né, que é lactante dentro do nosso país. Sim, Flávio, meu abraço para você também. Olha, o racismo virou uma coisa, como ela falou, estrutural, em todos os aspectos. Primeiro, claro, fizeram um trabalho cultural muito forte, e nós temos vencido etapas a cada período. É bom lembrar que na história, quando a princesa Isabel assinou uma lei áurea, que tem apenas uma frasezinha, não criou nenhum mecanismo para o nosso povo ter terra, para o nosso povo ter educação, ter lugar onde morar. Tentou trazendo os nossos irmãos italianos e espanhóis para o Brasil. E porque eles imaginavam e iam trabalhar a morte do nosso povo negro. E nós hoje somos maioria, isso mostra que a gente resistiu. E se a gente for olhar os cientistas, os intelectuais, os artistas, os cantores, a contribuição, eu não vou falar não porque são muitos, que esse povo deu ao Brasil, que fez com que esse Brasil ficasse tão bonito entre nós. Mas primeiro eles investiram na cultura, investiram para que o povo realmente entendesse que a situação, e com isso começaram a adotar medidas. Por exemplo, eu mesmo, para muita gente, eu não era para ser deputado. No dia da minha posse, por exemplo, eu estava com o deputado Chico Alencar e mais uns 4, 5 deputados. A gente estava num hotel que iria para receber o diploma na Câmara dos Deputados. Então chega um cidadão com a chave do carro chacoalhando e fala: Tó, pega meu carro que eu estou muito atrasado. Adivinha para quem entregou? Para mim. Outra vez, eu tive que fazer uma viagem urgente e a minha secretária não teve condição de preparar a minha viagem. Eu corri no aeroporto, cheguei lá, falei: moça, preciso viajar. A moça, muito séria, mal olhou para mim e falou: documentos. Aí eu estava sem documento, o único documento que eu tinha era uma carteira de deputado, uma carteira bonita, grande. Quando eu entreguei a carteira, ela se espantou, falou: meu Deus, que hora que ele vai chegar? Eu falei: não, moça, o deputado sou eu. Não é? Então, cada exemplo, cada história se enraizou na cabeça das pessoas. Então, tem muita gente que ainda tem esta visão. E quem tem esta visão é gente que está contaminada pelo ódio provocado. Que está contaminado. Falar assim: mas precisava de cota? Claro, porque um Estado precisa promover um equilíbrio. Não é que o nosso povo negro deixou de estudar porque não quis, porque não lhes foi dada a oportunidade devida. E por esta razão, nós devemos ser vencedores, nós devemos caminhar. A última briga que eu tive foi quando um rapaz disse que eu era... Você é negro, mas tem alma branca. Foi uma briga feia que nós tivemos no avião. Então, estimada Meire, né? Ou May, não gravei bem o nome dela. Flávia May. Flávia May, essa coisa ela está estruturada primeiro na mente, depois nas estruturas, não é? Por isso que a reação deles foi grande quando, ao Lula introduzir as cotas e fazer com que negros pudessem ser cientistas, doutores, médicos, engenheiros nas universidades públicas, e falar: epa, nós vamos fazer com que isso pare, porque se a gente não parar, este povo pobre negro vai ser muito sabido e vai começar a compreender que o sistema é injusto, que o país é injusto, que não é possível que 6 pessoas detenham em mãos o equivalente a
100 milhões de pessoas. Tem um filme que, nesse período de coronavírus, eu recomendo que vocês assistam, que é um filme que conta a história do Steve Biko, muito grande líder assassinado na África do Sul, que lutava contra o apartheid. E, em um momento do filme, tem uma conversa entre os opressores que diziam o seguinte: olha, pessoal, nós não podemos deixar eles ganharem nada, porque se ganham um, querem dois. Se ganham dois, querem quatro. E daqui a pouco vão querer 10, 20, 100. Vão se igualar a nós e vão perceber que tem... porque é que uma minoria branca dominou a África do Sul. Então, essa questão é preciso muito diálogo, muita paciência, até porque também compreender que esta luta em defesa da igualdade racial, ela não é uma luta somente de nós, os negros, ela é também dos brancos. Os brancos que têm consciência de que nós somos iguais, que ninguém deve ser tratado pela cor da pele, e sim pelo seu caráter. É assim que a gente consegue mudar as estruturas, é assim que a gente consegue dar um salto de qualidade e um dia temos um país solidário e irmão. Boa noite, professora Maria Palmira. Ela pediu para fazer uma pergunta para o senhor. O assunto racismo, ele está se agravando a cada vez mais aqui dentro do nosso Brasil, né? Desde quando vem toda essa época da escravidão, sempre foi assim. E ela gostaria de saber por que o legislativo fala tão pouco sobre isso, porque, na opinião dela, nós deveríamos, assim, nos aprofundar mais, né, nesse assunto. Olha, nós temos no Congresso, eu sou fui presidente fundador da Frente Parlamentar em Defesa da Comunidade Quilombola. Nós temos a Frente Parlamentar da Igualdade Racial, nós temos deputadas da qualidade da nossa querida companheira Benedita da Silva, que inclusive será nossa candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Nós temos deputados e deputadas, como eu falei, somos muito poucos, mas temos feito um carnaval, viu? A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial foi resultado dessa luta que nós desenvolvemos. A aprovação da definição do que é o trabalho escravo também é resultado da nossa luta. E estou fazendo uma cartilha para prestar contas, quem quiser depois entre em contato com vocês, para mandar para mim, que eu mandarei para a casa de vocês, uma cartilha que mostra lá vários projetos de lei, moradia para a comunidade negra, apoio ao micro e pequeno empresário, políticas públicas voltadas para a igualdade, o orgulho, o direito de sermos todos irmãos. É como Mandela dizia, se você olhar duas crianças brancas e negras, não tem problema, até que um dia ensinaram essa questão do próprio preconceito. Então, o parlamento faz. O problema é que muitas vezes nós não sabemos. Por que é que nós não sabemos? Porque a TV não é do povo negro. Porque o jornal não é do povo negro. A Globo não vai dar essa notícia. A Globo daria essa notícia se fosse uma notícia ruim de um negro nosso. Se algum dos nossos fossem corruptos, aí daria notícia em primeira página. Mas por coisas boas e lutas, por exemplo, agora, esse infeliz que preside a Fundação Palmares, puxa saco de uma parte da elite branca. Esse infeliz está sendo processado por nós. Estamos processando ele por tudo que ele tem feito, usando uma estrutura pública para fazer sua política de ódio. E o ódio renasce quando entra um presidente carregado de ódio, quando entra um presidente que nada tem a ver com a vida. E aqueles que têm preconceito, que têm ódio, que não tinham sequer coragem de falar, agora se sentem no direito de falar à vontade. É uma luta de classe que nós estamos vivendo, mas também uma luta racial, porque, lamentavelmente, dos que morrem em violência policial, 77% são negros. É a chamada necropolítica, destruindo a nossa comunidade e o nosso povo. Mas, lamentavelmente, muita gente não tem esse conhecimento. E, é claro, também nós somos minoria. Razão pela qual é necessário que nós elejamos, a partir das câmaras dos vereadores da qualidade da nossa querida companheira Regina.
Obrigado pelas palavras, deputado. Deputado, o pessoal de Carapicuíba, Osasco, região, né? Eles desconhecem, às vezes, das emendas que são trazidas para cá, que são mandadas para cá, né? O senhor pode falar um pouquinho das emendas que o senhor participou e que foram mandadas aqui para Carapicuíba e região? Olha, eu não tenho dados para falar sobre cada cidade, porque isso aí eu teria que ter de todas as cidades. Posso dizer que como é que se Depois define, fala, como é que dá se, uma geral para a como é que gente. se define emendas? As emendas são definidas primeiro por emendas do orçamento da União. A Câmara, como um todo, decide para grandes projetos. Depois, tem as emendas de bancadas. A bancada paulista, composta de 70 deputados. Dentre os 70, só 2 deputados negros, que é o meu caso e o caso do Orlando Silva. Destes 70, se aprova emendas grandiosas para grandes projetos para o Estado de São Paulo. Depois tem as comissões, no meu caso, a Comissão do Trabalho, que aprova projeto para o mundo do trabalho. Nós aprovamos vários projetos, várias emendas para as comunidades quilombolas no Brasil, né? Também para a Fundação Palmares, apesar desse infeliz que lá está. E tem emendas individuais dos deputados. Como é que nós funcionamos? O meu mandato é o único que tem um conselho. Esse conselho, ele nasceu antes de eu ser eleito a primeira vez. Esse conselho decide em assembleia democrática, está marcado agora para 10 de outubro, uma assembleia que vai definir daquilo que eu tenho direito, a indicação dos projetos. Então, são projetos para a igualdade racial, por exemplo, mandei para o Instituto do Negro Padre Batista, mandei para a Guelé 10, mandei para fazer o mapeamento das regiões de matrizes africanas, mandei para a CONEM, para vários projetos da luta pela igualdade racial. A metade dessas emendas, obrigatoriamente, tem que ser para a saúde dos municípios. Agora, é claro, eu não posso, sozinho, mandar verba para todas as cidades. Daí, os conselheiros que têm a oportunidade de discutir as emendas e lutar e garantir o seu pedido através de aprovação e de votação. Veja o caso da DINAC que eu falei para vocês. Conseguiu este valor. Então, vocês participando do conselho, lá nós temos homens e mulheres negros, jovens, trabalhadores do campo, interreligioso, sindicalistas, enfim, vários segmentos. E ali a gente discute e se vota a valorização de projetos para todos os lugares. Tá certo? Eu conseguiria essas verbas, na época do governo Lula e da Dilma, a gente tinha informações na ponta da letra, porque eles passaram informação quanto cada cidade recebeu. E eu sei que as cidades da região receberam muita verba na época do governo Lula e do governo da Dilma. Agora, com esse presidente da República, que nós queremos vê-lo longe, por isso que aprovamos o impeachment, aprovamos o pedido do impeachment, a gente não tem essa condição. Não existe esta transparência. Mas eu estou inteiramente à disposição, viu, Regina? Ah, sim. Eu vou achar interessante para o próximo encontro nosso, nós termos esses números, para a gente estar passando, né, para os nossos eleitores. Eu acho que tem que ser tudo na transparência, né? Não dá para ser nada, não dá para ser nada por baixo do pano, porque nós temos que ser transparentes, nós somos transparentes. Então, eu acho que a população, nossos apoiadores, nossos eleitores vão ter que estar sabendo que emenda que veio para Carapicuíba, para onde foi destinado, porque tem saúde, tem educação, sabe? Agora, de qualquer forma, Gina, vocês podem também ir ao site Transparência. Lá vocês também conseguem essas informações, tá bom? Não divulgam, mas se for no site você encontra, tá bom? Transparência. Transparência no site da Câmara, também a verba que vai dar, que a Câmara aprova, porque todas as emendas a Câmara é que aprova no primeiro momento. Depois o governo tem autonomia de indicar para tais lugares. Esse momento é um momento difícil, porque o governo federal, infelizmente, não está cumprindo, mas nós aprovamos a calamidade pública por causa do coronavírus. Quando se aprova um sistema de calamidade pública, que autoriza o presidente da República a mexer no dinheiro que nem estava previsto para tais e tais projetos diante da calamidade.
O que me deixa triste é saber que ele apenas usou 10% que poderia usar para combater o coronavírus. Parece que ele não quer que dê certo, quer que o povo se contamine. Então, fica meio que confuso agora, mas vocês participando, acompanhando, se envolvendo, a gente obtém, inclusive através da nossa assessoria, todas as informações que vocês precisarem, tá bom? Eu agradeço também pelo convite de participar do conselho, né, porque eu acho que é muito importante que cada município, né, tenha essa participação. Eu super feliz por participar, né, desse conselho. O pós-pandemia, porque nós sabemos que já estamos no quase 90 dias aí dentro de casa, todo mundo trancado, agora começou esse relaxamento, né? Qual é a expectativa do senhor para o pós-pandemia na área da economia, uma retomada para o país, dar um crescimento? Tá. Bom, Regina, vamos tentar, mas primeiro eu quero colocar uma história antes para entendermos o hoje. Antes, nós tivemos a oportunidade com o governo Lula e o primeiro mandato da presidenta Dilma, um mandato em que a vida melhorou para o nosso povo. Os trabalhadores tiveram aumento de salário acima da inflação, tivemos pleno emprego, muita gente pôde comprar o seu carrinho, andar de avião, direito à escola de qualidade, povo negro. Hoje as faculdades têm a metade são pessoas negras por causa daquela política desenvolvida. O salário mínimo foi multiplicado por 3, inclusive eu fui o relator desse projeto. Enfim, o Brasil viveu um momento fantástico. E a elite não gostava disso, embora ela tenha ganhado muito dinheiro também, porque tem a questão ideológica. Trabalhador, para eles, é para ser o peão produtor de riqueza para eles. Se trabalhador pobre começa a ser médico, começa a ganhar bem, começa a fazer um monte de coisa, aí eles que não produzem, que são parasitas, iam dizer, opa, peraí, vão nos acochar. Então, diante disso, deram o golpe. O primeiro golpe foi na presidenta Dilma, depois deram o golpe no presidente Lula, inclusive com o crime da prisão, de um inocente, e com isso começaram a adotar medidas de prejuízo ao nosso povo. Uma delas, congelar por 20 anos investimentos em saúde, em educação, em cultura, em questões sociais, que foi a chamada PEC da morte. Nós brincamos muito, mas a gente é minoria, a gente perdeu a votação. Depois, veio a reforma trabalhista, que literalmente reduziu direitos e transformou o trabalhador no trabalhador informal, descartável. Depois veio a reforma previdenciária, que, em poucas palavras, condenou o nosso jovem a não mais se aposentar. Se o povo foi ficando pobre, aí entregaram o nosso pré-sal, quebrando a lei de partilha, que era uma lei e tinha um projeto que nós votamos, que era um projeto que dizia o seguinte: parte da riqueza do pré-sal é para combater a miséria no Brasil. Então, os estudiosos da época, eu estudava na Unicamp, os economistas diziam lá, em 25 anos, se continuar esta política do presidente Lula, o povo brasileiro vai ter uma condição igual ao povo da Europa. Estava diminuindo a mortandade infantil, claro, muita coisa faltava resolver ainda, mas estava se avançando, aumentando mais a expectativa de vida. Bom, então, como eles quebraram esse caminho e levaram para baixo essas condições, em 1989, Regina, na região do ABC, que serve para vocês aí também, porque são regiões industriais, na região do ABC eram 365 mil trabalhadores de carteira assinada. Agora, em 2020, antes do coronavírus, são
180 mil, diminuiu pela metade. E a maioria dos trabalhadores hoje são trabalhadores que não têm direito a 13º, nem aviso prévio, nem fundo de garantia, nem as férias. São trabalhadores informais. Isso na região do ABC, que é muito parecido com o que está acontecendo. A ONU, Organização das Nações Unidas, que há alguns anos depois do governo Lula declarou que o Brasil saiu do radar, do mapa da fome, agora, antes da crise, ia declarar que o Brasil voltou ao mapa da fome. Com o coronavírus, essa situação se agrava. Primeiro porque as empresas vão querer se modernizar e não vai mais pegar a quantidade de gente. Segundo lugar, porque isto vai aprofundar a miséria no Brasil. E, portanto, depois da crise, serão necessárias ações que envolvam empresários, que eu vou chamar de empresários de bem, que têm uma visão social diferente daqueles que só querem ver o trabalhador escrachado. Governantes de bem, que também têm postura firme agora na crise do coronavírus. E os trabalhadores buscar realizar pactos para discutir nas suas regiões como ajudar e como desenvolver políticas para melhorar as condições de vida do nosso povo. Será necessário muitas conversas. Agora, a pergunta é possível conversar com o governo federal de Bolsonaro? Não. Com Bolsonaro, no Brasil, não tem saída. Se num momento como esse, que não é ideológico, é uma questão de saúde pública, grave, ele tem agido dessa maneira genocida, imagine para discutir as questões econômicas. Por isso que nós temos que um dia derrubar esse Bolsonaro e colocar um representante realmente do povo para buscarmos as melhores saídas. Verdade, deputado. Nós estamos falando de um desgoverno, né? Sobre as suas emendas, nós temos uma página, nós vamos estar divulgando, né, as emendas que foram destinadas, que foram muitas, que a gente sabe, e nós vamos estar divulgando na nossa página também. Deputado... Faça isso, mas eu quero ter o prazer de que vocês, como conselheiras, participem do conselho, porque aí a chance da verba ser aprovada para a comunidade que vocês representam. Com certeza nós vamos participar, firmemente, nós vamos estar na luta. Deputado, eu acho assim que as palavras do senhor foram assim, de grande importância, tá? Nós temos ainda 10 minutos para estar falando. Eu quero agradecer assim de coração mesmo pelas palavras que assim foram. O momento foi curto, né? Mas foi muito grandioso. Eu achei que foi assim enriquecedor para quem está nos assistindo, as informações que foram passadas. Eu me sinto, assim, lisonjeada pelo convite em participar do conselho, firmemente. Vamos estar aguardando o senhor aqui dentro de Carapicuíba para estar comendo uma feijoada, né? Porque já eu sei que o senhor gosta, uma feijoada com sambinha, vamos estar aguardando o senhor aqui também. Muito gosto, com muito gosto. Tá? E eu gostaria, assim, que o senhor desse, assim... uma palavra, uma mensagem, que deixe uma mensagem para todos nós brasileiros, né, que estamos assim, meio flutuando ainda, né, porque a gente está num desgoverno, né, uma retirada de direitos, né, então nós estamos ainda flutuando. Nós, da esquerda, não queremos avançar para ir para as manifestações, para a luta, para a rua, porque quando nós formos, nós vamos decididos para fazer o que nós queremos. Né? Então, eu gostaria muito que o senhor deixasse, assim, uma mensagem para todos os brasileiros e principalmente para nós carapicuibanos. Então, Regina, eu quero, antes de mais nada, lhe dizer obrigado pela oportunidade desse nosso diálogo. Quero dizer ao nosso povo que é preciso muita maturidade, muita paciência, muita solidariedade nesse momento da crise que nós estamos vivendo. Eu já homenageei você também, profissionais da saúde, aqueles e aquelas que têm que trabalhar, não somente pela saúde, mas por outros aspectos, para garantir o nosso pão de cada dia,
para garantir a nossa tranquilidade, apesar de que está difícil tranquilidade com o nosso povo pobre, é violência demais, inaceitável. E quando a violência vem do Estado, é pior, porque aí você se sente completamente vulnerável. Mas, neste momento, a minha mensagem é: não saia de casa, pessoal. Não saia de casa porque não é o momento. Se tivesse diminuído, se tivesse acabado com as mortes, porque para mim um é tão grave, dois é mais, três é mais, 1.000, meu Deus do céu, 1.400, e o governo insistindo, hoje está no jornal que ele quer rediscutir os números, não sei como, não é? Quer esconder as estatísticas, é isso? E aí eu sei que muitos estão passando dificuldades, sobretudo quem trabalha na economia informal, o microempreendedor, o pequeno empresário que tem um restaurante, que tem um pequeno comércio, que tem uma pequena fábrica, todos estão sofrendo, até porque o dinheiro que nós aprovamos para liberar para eles não foi liberado pelo governo. Nós aprovamos, eles não liberaram. Liberaram para os bancos, que continuam se aproveitando da miséria do povo, da crise, e cobrando juros escorchantes e humilhando as pessoas. Mas é preciso que nós tenhamos muita paciência, porque a vida ela é mais importante do que qualquer bem. E ninguém está seguro com esse coronavírus. Ninguém está seguro. Então, eu quero parabenizar os sindicatos, quero parabenizar as várias associações, também igrejas, comunidade de igrejas, que eu me refiro, são todas as religiões, católicas, evangélicas, matrizes africanas, muçulmanas, enfim, que têm feito campanha de solidariedade, de alimentação, e que você, meu amigo, olhe de lado, verifique se o seu vizinho está bem, porque às vezes o vizinho tem vergonha de dizer que está passando necessidade, porque tudo isso vai passar um dia e vai ficar na memória. Como disse um grande cientista essa semana, daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, vão avaliar essa postura genocida do Bolsonaro. Como é que pode ter um presidente que fez o que ele fez? Mas também o povo vai avaliar aqueles que promoveram solidariedade. E solidariedade só é possível entre o nosso povo pobre, gente. Não é rico que faz solidariedade, não. É o povo pobre. É uma cestinha, é ajudar, de uma forma ou de outra. Sobretudo que ainda está trabalhando, que tem o seu salário que não foi tocado, tire um pouquinho do seu para ajudar aquele que não tem. Nós vamos superar, mas eu acho que ir para a rua somente quando tivermos total segurança. Verdade. Deputado, eu agradeço. Uma boa noite para o senhor. Espero a sua visita aqui, tá? Assim que passar tudo isso, a gente quer que passe logo. E agradeço de coração pela participação e pela contribuição. Quero agradecer a... Muito obrigado, Regina. Muito obrigado. Quero mandar um abraço de novo para o nosso querido companheiro Sérgio, nosso Sérgio Ribeiro, nosso pré-candidato a prefeito da cidade, pois ele é um companheiro que tem história, uma história antes de ser prefeito, no cargo parlamentar, uma história como cidadão. Nós temos uma relação muito bonita, porque o que é que nos une? É quando as pessoas nascem para fazer o bem aos outros. Então, o Sérgio não é daqueles que nasceram apenas para comer, beber e dormir. Nasceram para comer, tendo os outros comendo, beber junto com os outros e dormir em paz, porque fez a luta em defesa dos outros. Então, eu quero me transmita, por favor, Regina, meu abraço para o Sérgio, para todos os militantes do meu partido, dos trabalhadores do nosso partido, que estão aqui nos acompanhando, e para você, Regina. E quando você se encontrar com a Diná, dê um abração nela por mim, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam essa noite, nessa live, e continue nos acompanhando. Dia 12, nós temos uma live maravilhosa com a professora Palmira, tá? Ela vai estar trazendo um tema também sobre a mulher negra, né? E a mulher negra dentro do poder. Quais são os nossos desafios
as nossas lutas, vai ficar na surpresa. Professora Palmira, nós aguardamos você, e boa noite Vai a ser uma todos. surpresa super agradável. A professora Uma Palmira surpresa é muito, especial. ela é maravilhosa. É. Ela é maravilhosa. Boa noite a todos e espero vocês na próxima. Tchau, Vicentinho, obrigado. Tchau, Boa noite. tchau. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.